Bem, um outro probleminha envolvendo proporcionalidade para a gente analisar aqui. Numa certa situação, tem uma equipe de construtores para fazer um prédio e a gente sabe que essa equipe tem 42 pessoas que constroem o prédio, e essas 42 pessoas juntas, conseguem fazer o prédio em 14 meses. Só que o dono do empreendimento falou assim: olha, eu preciso desse prédio pronto em 7 meses. O pessoal da obra, então, tem que contratar mais gente. E aí a pergunta que fica é justamente essa: quantos profissionais serão necessários para conseguir construir o prédio em menos tempo? Não é tão difícil também de responder esse problema, mas vamos tentar primeiro organizar as ideias aqui. Preparando uma tabela, a gente viu que as grandezas relacionadas são o número de construtores e o tempo de obra, medido em meses, né? 42 construtores levam 14 meses, e a pergunta é, para conseguir chegar na obra em 7 meses, quantos construtores a gente vai precisar. Organizando então, nas informações aqui, 42 construtores gastam 14 meses para fazer a obra. Para fazer a obra em 7 meses apenas, a gente vai precisar de uma quantidade que eu vou indicar, por exemplo, por X. Muito bem. Antes de mais nada, a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa situação e ver o que acontece, que relação existe entre essas grandezas. E a gente sabe que quanto menor o tempo de obra, tem que ter mais gente trabalhando lá. Ou seja, se eu aumentar o número de pessoas trabalhando, eu diminuo o tempo de obra. Essas duas grandezas variam na razão inversa, quero dizer, o dobro de construtores significaria metade do tempo, o triplo de construtores significaria 1/3 do tempo. São as razões inversas, elas variam na razão inversa. Isso significa então que nessa situação nós temos grandezas inversamente proporcionais. E quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, a gente pode usar a regra de 3 para resolver o problema, mas eu tenho que me lembrar de uma coisa. E aproveitando que aqui os números são simples, para a gente enxergar isso daí, é o seguinte: o que eu quero fazer com o tempo, com essa grandeza, com uma das grandezas, é dividir essa quantidade por 2. Se eu quero dividir essa quantidade por 2, eu quero então fazer o inverso aqui. Essa aqui tem que ser multiplicada por 2. E aí, num instante, a gente já sabe responder que aqui o x seria 84, e a gente já poderia dar uma resposta para o problema dizendo que são necessários 84 construtores para fazer essa obra nesse tempo. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, as grandezas são inversamente proporcionais, mas outra coisa é que os números são fáceis de trabalhar. Era fácil ver que de 14 para 7 eu queria dividir o tempo por 2, então aqui eu teria que multiplicar o número de construtores por 2. A questão é, se os números não fossem tão fáceis assim? Eu precisaria saber que cálculos fazer, como me organizar para não me perder. De novo, existem vários caminhos, mas montar a proporção e organizar as informações, resolver direitinho, vai me ajudar bastante. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, o fato de uma das grandezas ser dividida e a outra ser multiplicada pelo mesmo número, ou seja, elas variarem nas razões inversas, significa que na hora de eu montar aquela igualdade entre duas razões, uma das duas precisa ser invertida aqui, comparando quando eu tinha grandezas diretamente proporcionais, certo? Justamente por causa da inversão das operações aqui. Então, por exemplo, se eu escolher colocar aqui 42 está para x aqui, na outra razão, veja, o 42 estava primeiro e o x depois. Na outra eu tenho que inverter. Então, em vez de 14 e 7, eu vou pôr primeiro o 7, depois o 14. Bom, daqui para frente é normal. Usando a ideia das operações inversas e resolvendo, a gente chega facilmente no mesmo resultado. Veja, se o x que está dividindo, efetuando a operação inversa, multiplicar o 7 do lado direito da igualdade, né? Na verdade, a ideia é multiplicar os dois lados por x, mas enfim,
E do outro lado que eu tenho o 42 aqui, eu vou multiplicar por 14, a tal da multiplicação, que muita gente diz, multiplicação cruzada, multiplicação em x, sei lá, 42 vezes 14. Bem, efetuando essa conta, 42 vezes 14 dá 588, igual 7x, e aí, é claro, só falta a gente dividir por 7 e eu descubro o valor de x. Bem, dividindo por 588 por 7, a gente vai ter x igual aos 84, que era o que já tinha dado para resolver mentalmente, que é o que está aqui. Ok? Bem, é claro que não era necessário armar toda essa conta para chegar na resposta nesse problema. Agora, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. E se em vez de 7 meses, eu quisesse um tempo de 6 meses? Quer dizer, 42 pessoas, eu sei que gastam 14 meses trabalhando para fazer o prédio. E se agora eu quisesse mudar esse tempo para 6 meses? Quantas pessoas eu precisaria trabalhando lá? Claro, né? A gente está supondo que as pessoas trabalham todas sempre no mesmo ritmo e tal. Seria uma situação de média. Mas vamos ver. Vamos lá. Agora a situação é bem parecida. A mesma empresa, em que 42 construtores gastam 14 meses. Porém agora eu quero saber quantas pessoas eu vou precisar para fazer em 6 meses essa obra. Bem, vamos, por que não, começar organizando os dados em uma tabela. Bem, organizando as ideias em uma tabela, o que a gente tem agora são 42 construtores, levam 14 meses para fazer a obra. Isso a gente já tinha organizado no outro momento. Agora, o tempo de obra eu quero que seja de 6 meses. A pergunta é quantos construtores eu vou precisar para isso. Agora, não é mais tão simples. Veja, do 14 por 6, eu sei que eu dividiria por algum certo número, mas já não é tão óbvio quanto antes. Então aqui eu não vou ter muitos escapatórios se eu não fazer um pouquinho mais de conta. E se eu não me organizar, eu posso me perder. E como eu já sei que as grandezas são inversamente proporcionais, por quê? Porque se eu quiser dividir o tempo de obra por um número, eu tenho que multiplicar o número de construtores por esse número, ou seja, eles variam em razões inversas. Eu tenho que inverter uma das duas razões na hora de montar a proporção e resolver o problema. Aqui, por exemplo, se eu escolher colocar 42 para x, na outra eu tenho que inverter. Se era 14 primeiro e 6 depois, eu vou colocar primeiro aqui o 6, depois o 14. Isso garante que a divisão aqui seja invertida aqui e o resultado seja o mesmo, por isso a igualdade. Mas e aí, resolvendo como nos outros casos, aqui a gente pode usar aquela ideia da multiplicação, operação inversa, e rapidamente a gente chega numa equação bem simples de resolver e chega na resposta. Então, por exemplo, 14 vezes 42 aqui desse lado da igualdade, claro, poderia ser do outro também, né? Igual... Pode esquecer a igualdade, hein? X vezes 6, ou simplesmente 6x. Aí eu posso fazer de várias formas. Eu vou aproveitar para lembrar, eu posso simplificar isso, não é? Veja, o 14 vezes 42 vai ser dividido pelo 6, que está multiplicando o x, para que eu possa isolar o x, não é? Então, dividido por 6 igual a x. Como aqui a multiplicação e a divisão são operações inversas, eu posso simplificar aqui. É a técnica do cancelamento que a gente já usava. Veja, o 42 é divisível por 6. Se eu dividir 42 por 6 aqui dá 7. Se eu dividir 6 por 6 dá 1. Estou dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número, então eu mantenho uma fração equivalente àquilo que eu já tinha. Bem, e agora é só então finalizar. Ficou, no final das contas, 14 vezes 7 para chegar no valor do x. Se eu for lá e fizer 14 vezes 7, eu encontro 98. 98. E aqui eu já tenho a resposta. Vão ser necessários
98 pessoas construindo a obra para garantir que ela seja feita no tempo de 6 meses. Observação. Neste momento não é necessário fazer desse jeito. Se você fizer 42 vezes 14 e o resultado dividir por 6, vai dar 98 do mesmo jeito. Eu montei aqui este cálculo fazendo 42 para x e aí inverti o 14 com 6. Eu poderia fazer esse cálculo começando invertendo o 42, quer dizer, colocar o x barra 42. Veja, primeiro eu escrevi aqui invertendo esta, só que eu não posso agora inverter a outra, é só uma delas que tem que inverter, senão eu caio de novo na mesma situação. Então 14 para 6. E agora eu vou resolver do mesmo jeito. Veja que você chega exatamente no mesmo lugar se você usar a ideia da operação inversa aqui. Você ia ter 6 vezes x igual 42 vezes 14. É a mesma conta que está aqui. A mesma, rigorosamente. Mudou o lado ali da igualdade, isso daí não muda nada. Igualdade, né? Bom, vou aproveitar aqui nesse momento para resolver a conta por outro caminho. Se eu fizer o 42 vezes 14, eu vou encontrar 588. E ao dividir depois o 588 por 6, eu vou chegar no mesmo valor de 98 que eu tinha antes. Pode fazer a continha aí para verificar. Ok? Então, de um jeito ou de outro, eu chego em 98. E aí, é claro, só falta escrever a resposta em que são necessárias 98 pessoas para construir o prédio em 6 meses. Ok? Veja se faz sentido. 42 pessoas construindo o prédio em 14 meses. Para eu construir o prédio em menos tempo, eu precisava de mais pessoas. Opa, beleza, eu achei 98 pessoas. Eu achei mais pessoas mesmo para construir o prédio em menos tempo. Então já está, pelo menos não está absurdo. Você pode ir um pouco mais além. 6 é menos que a metade de 14, então o x tem que ser mais que o dobro de 42. O dobro de 42 é 84 e a gente achou, poxa, 98, mais que o dobro. Então, posso, com essa estratégia, não estar conferindo exatamente o problema, a resposta exata, mas eu estou verificando se pelo menos ela está razoável. E tá, dá pra gente ver que tá. Enfim, se você quiser conferir outros detalhes, você vai ver que de fato dá 98 pessoas, ok? Bom, sugestão, refaça esse problema sozinho, entenda passo a passo, estude, faça outros problemas e bom trabalho.